Quero agradecer pelo convite do meu querido amigo Gustavo Dias, que, como eu sempre faço questão de repetir, foi meu professor de desenho antes de se tornar um dos meus principais interlocutores e amigos, né? Também quero cumprimentar a Flávia Leal e o Túlio Borges, e também de maneira assíncrona o Rodrigo Madeira. É uma honra estar aqui com vocês hoje para esse importante marco da trajetória artística do meu amigo Gustavo. Muito bem. Eu quero começar dizendo que quando a gente cultiva a amizade com alguém como o Gustavo, eu acho que a gente tem a sorte de nunca deixar de aprender com ele, né? E o Estratégias para Ver a Sombra foi, eu diria, um dos mais potentes aprendizados que eu tive com ele, desde quando eu conheci, né? Que se trata, eu diria, de mais do que um livro de poesia. Até porque, né, eu já confesso a minha ignorância, ou sujeito de um suposto não saber da, em relação à poesia, né? Me pareceu mais um tratado sobre a poética da visão, ou seja, uma filosofia sobre a capacidade criativa do olhar, uma capacidade, portanto, não passiva, né? E essa capacidade criativa é, sem dúvida, me parece a coisa mais difícil de aprender, de ensinar, porque a gente está muito mais acostumado, eu acho que o Túlio passou um pouco por isso na fala dele. Eu diria que a gente está muito mais acostumado a lidar com a luz, no sentido de um olhar passivo que encara o mundo de uma forma supostamente transparente, como se tudo pudesse ser visto tal como nos aparece, bastando apenas uma iluminação adequada de um pretenso sujeito mais afeito às luzes, né? Então, o próprio título já nos oferece uma metáfora muito instigante. Como é possível ver a sombra, ou ver a com crase, né? Ou ver a partir ou sob a sombra? E isso me remete de imediato a uma frase de um poeta grego chamado Píndaro, que é mais conhecido pela máxima Torna-te quem tu és, mas que ele também tem uma outra frase famosa que diz que o humano, o homem, né, é o sonho de uma sombra. Ou seja, a ideia de sombra aparece, eu diria, tanto em Píndaro como nesse livro do Gustavo, como uma inversão de tudo. Não somos nós que sonhamos com a sombra, somos nós próprios o sonho de uma outra coisa. Essa coisa é a sombra, que aparece sempre como que disfarçada em seu contrário, como algo que ainda não recebeu uma luz adequada o suficiente. Mas o que o Gustavo parece questionar aqui é: e se a luz fosse, na verdade, um disfarce da sombra? E se a luz não fosse o que projeta as sombras, mas o contrário, uma, ela própria, a luz, uma projeção possível da sombra? A dificuldade, então, de ver a sombra reside nessa inversão das lógicas que balizam a nossa forma de ver e atuar no mundo, né? É nesse sentido, fiz algumas anotações de trechos, infelizmente, eu acho que tira um pouco a dignidade da poesia, mas eu acho que não teria tempo de ler na íntegra, né? Então, é nesse sentido, dessa inversão das lógicas, por exemplo, que eu grifei e a gente lê na página 22, abro aspas. A mão do artesão segue o modelo, ensina o gesto. O gesto ensina os olhos a enxergar. Fecho aspas. Ou seja, não é o artesão que modela o mundo a partir do que ele enxerga nele, mas o contrário. O mundo remodelado pela mão do artesão modela o olhar que supõe enxergar esse mundo.
Nos termos do Gustavo, agora na página 87, abro aspas de novo. Apenas o que já é conhecido se torna visível. Uma vez acontecida, a forma remodela o destino dos olhos. Inventa o olhar que supõe vê-la. Fecho aspas. Esse tipo de inversão, eu acho que é o desafio de ver a sombra. E me parece que no caso do Gustavo, esse aprendizado de ver a sombra se deu ao longo de décadas de experimentação técnica nas artes visuais, mas também ao longo de toda a sua experiência docente. E, finalmente, mas certamente não menos importante, por meio da escrita poética e literária. Ou seja, me parece que foi necessário mover-se em muitas frentes diferentes para se chegar à descoberta e ao refinamento de tantas estratégias para ver a sombra, e que são como que compiladas, muito sintetizadas nesse livro que me foi tão valioso de se ler. Considerando toda essa trajetória artística e multifacetada, a minha pergunta é um tanto filosófica, né, como talvez já era de se esperar, ou é, não lembro como que o Rodrigo Madeira descreveu, mas é um pouco na linha do Abujamra, né? Quais sombras você, Gustavo, ainda pretende trazer à luz, ou ainda dar à luz, no sentido de fazer parir? Ou seja, quais são as questões e enigmas ainda obscuros de alguma forma que te movem a continuar produzindo tanto, seja na forma de poesia, de artes visuais, de cursos voltados a artistas, ou ainda agora pelas vias tão iluminadas da academia? Querido, muitíssimo obrigado por esse comentário fantástico, generoso do meu livro. O Beccari também é além de um amigo, né, um filósofo, um grande pensador, também um dos meus principais interlocutores. Sempre digo que foi ele que me ensinou a pensar de fato. Quando ele me convidou em 2013 ou 14 para escrever num site muito interessante, muito importante que o Beccari criou, que é o Filosofia do Design, um site que durou alguns anos aí e foi referência para muita gente, assim, do campo da filosofia, do design, da estética, das artes, por alguns anos. Ele me convidou para escrever semanalmente artigos. E ali que eu comecei, de fato, Beccari, assim, a pensar de modo mais responsável, mais consequente na minha produção. Foi quando eu comecei a elaborar o que eu produzia, né? Que eu entendi que ali meu trabalho plástico não poderia se discernir, se separar da meu trabalho de elaboração, de pensar. Tinha que se juntar as duas coisas, né? E a partir dessa pensação, dessa capacidade elaborativa que eu fiz minha carreira aí, né? Meus cursos, minha elaboração, etc, etc. Então, agradeço muito, Beccari, por estar aí, pelo comentário, por ter aceito e pela constância no apoio. Mais de 10 anos aí, né? De uma amizade sempre reforçada e agora como o meu orientador lá na USP. Então, ainda tenho alguns desafios para passar, né? Para ser efetivamente aceito e admitido aí pelo Beccari. Vamos ver se eu dou conta. Para responder essa pergunta, cara, eu acho que o que eu gostaria, a sombra que ainda paira, e acho que não é só sobre mim, mas sobre a cultura, e essa é uma questão que cada vez mais tem me tomado inteiramente, é a sombra sobre o corpo. Nossos corpos ainda pairam nas sombras medievais. O corpo ainda ele foi ofuscado justamente pelo brilho da ilustração, pelo brilho do logos, que jogou nosso corpo na sombra. E, e isso, é claro, tem um processo histórico gigantesco, mas repercute na nossa vida diária, cotidiana, mais presente e da forma mais impactante, porque eu acho que a nossa vida tem sido, enquanto a gente não descobrir o corpo, uma permanente negação, uma negação constante. Porque o corpo é o substrato da experiência. Nenhuma experiência se dá senão no corpo. E a experiência do corpo é a experiência do corpo no mundo.
Sempre a experiência do corpo é uma experiência no corpo, no mundo, ou seja, do corpo em contato com o mundo. Esse contato, portanto, é que é a experiência, e é disso que se compõe a existência humana, do contato do corpo com o mundo. A gente costuma pensar o corpo, foi educado, inclusive dentro da filosofia, o Beccari sabe muito bem disso, o corpo foi pensado como corpo. O corpo é um objeto. Sabe que a física fala um corpo no espaço, um corpo andando a tantos quilômetros, um corpo que é um volume. Só que o corpo é tudo menos um volume, tudo menos uma simples densidade, uma coisa fechada em si mesma que pode ser pensado enquanto um objeto do pensamento. Não dá para pensar o corpo enquanto objeto do pensamento, porque é o corpo que pensa. Simplesmente não dá. A gente está de tal modo imbuído na própria experiência do pensar que é impossível pensar o corpo, que pensa o. Entende? Quando você objetiva o corpo e trata ele como um volume, você perde a dialética dele com o mundo. Ele literalmente ficou na sombra do iluminismo, né? O iluminismo que clarificou a razão, ele jogou o corpo numa sombra. Claro, desde os pós-modernos de 60, desde isso vem tentando, né, retirar esse corpo da sombra, mas é isso que eu tenho me dedicado a fazer e a minha poesia já mudou. Porque esses livros, o mais recente eu escrevi em 2022, por aí, 2023, foi na data da publicação desse livro branco, que é o mais recente, assim. De lá para cá minha poesia mudou. Mudou já bastante, assim, consideravelmente, né? Agora minha poesia já é outra, e a próxima trilogia que eu vier a publicar, se eu vier a publicar, vai ser sobre isso, sobre as sombras ainda que pairam no corpo, Beccaria. Bom, obrigado pela essa resposta. Eu realmente estava curioso para saber disso. Acho, inclusive, agora você falando, que o corpo, de uma maneira ou de outra, já aparece no Estratégias para Ver a Sombra. Mas eu não esperava essa resposta, fiquei muito feliz em saber disso, sim. Só para não me estender, queria ainda dizer que um dos grandes ensinamentos que eu tive do Gustavo foi o desapego de nossas produções. Eu digo isso como artista, mas também como acadêmico. E mesmo um desapego não só das produções, mas um desapego do que somos, né? É difícil, eu acho, para um artista, no sentido de para alguém que não faz outra coisa senão produzir o tempo inteiro, né? Fica produzindo. O Arthur também falou, né, dessa angústia que a gente tem quando não produz. Acho que é difícil para um artista ser capaz de se desfazer de tudo que ele é para se tornar outra coisa. Mas um outro ensinamento importante que agora me veio por meio desse livro Estratégias para Ver a Sombra é que esse desfazer-se, não sei nem se o Gustavo concordaria com isso. Esse desapego, esse desfazer-se nunca é definitivo, porque como eu interpretei de uma maneira muito sintética e com muita clareza na página 29, abro aspas de novo. O artista carrega nos olhos, como Midas, tudo o que possui. Fecho aspas. Então, o desapego também reside aqui, né? Na constatação de que o nosso ouro, nessa metáfora do Midas, é somente o que a gente carrega nos olhos, em nossa forma de ver o mundo, e não em nossas produções. É isso que fica muito claro em minha leitura dos poemas do Gustavo nesse livro. Eles sintetizam o que o Gustavo carrega nos olhos. Então, a poesia, falando desse lugar distante um pouco, né? Mas eu diria que no sentido mais radical da poiesis, né? Então, no sentido mais amplo também, a poesia talvez seja a melhor forma de compartilhar esse olhar que nós, artistas, buscamos se desapegar, reinventar e remodelar com tanto afinco o tempo inteiro. E o Gustavo consegue, como ninguém, manejar as palavras para nos fazer ver essa difícil manobra que é metamorfosear os olhos.
a nós mesmos e, talvez por último, o mundo. Mas, antes de tudo, começa por Midas ali, né? A metamorfose é nos olhos. Então, para finalizar, de fato, eu quero agradecer novamente pela oportunidade de participar desse momento tão significativo, para o Gustavo, mas também para mim. Eu também lhe agradeço, Gustavo, por sempre ter compartilhado comigo um pouco, né, de suas indagações e descobertas, por me ensinar a desver, e vai continuar me ensinando agora como orientando o meu, né? Por nossas conversas sempre tão prazerosas e decisivas para mim, né, por mais breves que sejam. Enfim, obrigado de fato por ter cruzado o meu caminho e pela generosidade de cultivar essa nossa singela amizade.